E agora preste atenção, minha amiga, esse é um dos casos mais comentados na internet, é um absurdo, chega a dar um nó na garganta. Um pai nos Estados Unidos pode pegar prisão perpétua pela morte do filho. Uma criança de apenas 6 anos. foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma academia, obrigando o filho Corey, de apenas 6 anos, a se exercitar na esteira. O pai, por várias vezes, aumenta a velocidade do aparelho e o menino se esforça para acompanhar, mas acaba caindo. O pai força o menino a voltar para a esteira e as cenas são chocantes. Mesmo Corey caindo várias vezes, o homem pega a criança pelo braço e o joga novamente na esteira e continua aumentando a intensidade. A mãe de Corey dividia a guarda do filho com Gregor e, assim que viu os ferimentos da criança, relatou a uma assistente social. Uma semana depois, o menino morreu. A autópsia inicial revelou que a causa da morte foi uma sequência de ferimentos e contusões cardíacas. Ele teve uma infecção generalizada e não resistiu. Esse vídeo foi apresentado no tribunal durante o julgamento do pai, que pode pegar prisão perpétua. Ele alega que o menino estava gordo e, por isso, o obrigava a se exercitar, mas afirma que não matou o filho. A gente segura as lágrimas, né? Vendo um caso como esse, mas essa história, gente, traz uma reflexão pra gente. Como os pais tóxicos podem destruir a vida dos filhos. Nesse caso aí chegou ao extremo, mas quantos pais cobram dos filhos aquilo que eles não podem oferecer ou não aguentam? E isso faz com que os filhos possam até adoecer mentalmente. Esse vai ser o nosso assunto de agora, aqui no nosso estúdio. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação, viu? Eu agradeço, Roberto. Rogério Barbosa, que é pai, tem 2 filhos, né, Rogério? Boa tarde. Um casal, Tainá e o Cauã. Boa tarde, viu? Obrigada pela sua participação. E a gente também recebe aqui a Paula Dornelas, que é a mamãe do Brian, que por coincidência também tem 6 anos, igual essa criança nesse vídeo, né, Isso Paula? mesmo. Qual é o sentimento que te traz como mãe ao ver um caso como esse? Nossa, uma tristeza profunda, né? O coração chega a doer, porque eu fico imaginando meu filho naquela situação ali, ver ele chegar a falecer, né? Morreu, né? Por causa de uma desatenção do pai, né? Pelo amor de Deus, gente. É falta de limite, né? A gente precisa diferenciar, não é verdade, Rogério? Assim, quando a gente está ali tentando estimular algo para o bem do nosso filho e quando a gente passa desse limite, né? Do limite da própria criança, né? E você como pai, qual é a sua sensação? Primeiramente, a gente olhando ali tem que perguntar se ele é pai, né? Que um pai, eu acho, com sentimento, até emociona a gente, eu jamais seria uma atitude daquela com meu filho. Meu filho ele tem total liberdade para as atividades físicas dele, ele vai lá para onde eu tenho o meu restaurante, ele se diverte o dia inteiro no clube. A gente não tem pressão nenhuma em cima dele, entendeu? E é um vídeo até difícil de comentar, que na minha opinião é algo, talvez até eles devem ter investigado, para se perguntar se ele realmente é pai, porque um pai eu acho que não faria aquilo com o filho, uma criança ainda. Tudo isso, gente, porque esse pai achava que o filho estava acima do peso, e mesmo que estivesse, né? Essa é uma maneira de estimular uma criança a correr atrás dos seus objetivos, Alexandre? É a pergunta que a gente se faz, né? Uhum. Fica muito evidente que, no caso, não se trata de um incentivo, se trata muito mais de uma tortura. Então, nesse caso, a gente tem que realmente compreender o quanto que ali uma expectativa, uma exigência, uma cobrança, uma tentativa de que o filho fosse igual a ele ou que o filho alcançasse algo que ele nunca foi, seja como for, essas expectativas também têm limites, elas existem. Preciso ter expectativas, criar uma projeção, criar uma imaginação sobre os próprios filhos, isso é parte da existência, mas chega um ponto em que é preciso saber recuar, saber onde parar também, para que isso não faça o quê? Um esmagamento da criança. Porque muitas vezes a gente espera que o filho, que a criança tenha bons resultados, aumente a autoestima, só que acaba tendo efeito contrário. Um pai e uma mãe que exige muito dos filhos, no mínimo está demonstrando que eles não confiam tanto assim no filho. Transmitem insegurança para a criança.
Ou seja, se o próprio pai e a mãe não têm segurança no próprio filho, o filho automaticamente, ou quase automaticamente, vai ter essa sensação de segurança sobre si mesmo. Então, é muito importante saber ali onde parar, saber qual que é o projeto mais interessante para o filho, sendo que a consideração principal, Roberta, uma das principais na nossa área aqui, que seria a questão da psicologia, é a saúde mental da criança também. E física, que a gente fala aqui como se fossem coisas diferentes, mas são uma coisa só. Então, a saúde ela tem que ser muito bem resguardada, não importa o projeto, expectativa, esperança, as fantasias que você deposita no seu filho. A gente se pergunta, né, como que um pai aceita, como é que ele não fica ali, sabe, emocionado ao ver o filho caindo. O pai não faz nada, muito pelo contrário, ele pega e força a criança a continuar na esteira. Sim. Né? Aumenta a velocidade, tipo, forçando, torturando mesmo. Se fosse você nessa situação, Rogério, a gente pensa o quê? Filho quer a proteção, né? Alberto, ali eu fico pensando, ele fazendo atividade, suponhando ele, né, que a criança está na fase de crescimento ali, que está acima do peso. Imagino que esse cidadão deve fazer com a criança para estudar, para se alimentar, entendeu? E ali onde ele sabe que tem câmera. Imagina onde não tem câmera. É difícil até ficar assistindo esse vídeo, entendeu? Porque é inacreditável. Olha só, ele segura a criança pelos braços, força a criança a continuar correndo numa velocidade que, para quem faz esteira, sabe que é uma velocidade alta. Aquilo ali, gente, é exigir demais de uma criança. A gente chega a se sentir mal ao ver esse vídeo. Você já se pegou em alguma situação, Paula, por exemplo, igual o Alexandre está aqui falando, que a gente precisa aprender, uma coisa é estimular os nossos filhos, sim, outra coisa é passar dos limites. Você já se pegou numa situação que falou assim, não, daqui em diante eu não posso forçar? Ah, com certeza, né? Ainda mais mãe de primeira viagem, sempre passa por alguma situação assim. Eu já fiz dele limpar uma parede, porque ele riscou. E, tadinho, ele ficou lá, ficou. Mas assim, foi de uma forma para ele entender que estava errado e que tudo tem consequência. Então, ele foi fazendo. E quando eu vi, né, que ele estava bem cansadinho, aí ele falou assim, não, mãe, mas eu vou fazer tudinho, vou tirar tudinho. Aí eu vi a cobrança que ele estava fazendo dele mesmo. Eu falei, não, tá tudo certo, o importante é você saber que não pode de novo. E é isso, eu tento ir até o limite dele. Quando eu vejo que ele está tranquilo, que ele ainda está dando, eu vou e deixo. Como é que a gente diferencia isso, Alexandre, né? O que é o limite da criança? Porque às vezes eu entendo essa situação, já peguei várias vezes minha filha também fazendo bagunça, ó, bagunçou, vai arrumar. Mas quando que a gente está exigindo demais deles? Olha, e isso que ela trouxe é muito interessante, porque o que acontece? Às vezes você cobra a criança e ela muitas vezes até beirando a exaustão, ou não querendo fazer, ela faz. Porque a palavra de pai e mãe para a criança tem uma grande potência, assim. E muitas vezes nos pais ou pais e mães, né, que não tratam bem os seus filhos, como esse exemplo que a gente está trazendo, eles usam o que é de melhor na criança contra elas, que é o amor. Então a criança, ela ama, ela está disponível para os pais, ela quer algo ali que seja de alguma forma protetiva para ela e ela acaba cedendo pelo amor e pelo medo de perder o amor dos pais. Muitas crianças, elas podem não falar isso ao pé da letra, abertamente, mas grande parte das crianças tem grande medo de perder o amor dos pais. Isso é um grande temor infantil. Então, Roberto, o que acontece? Na hora de você colocar esse limite, é importante saber que a criança, talvez ela mesma não vá colocar. E vai acontecer algo muito curioso. Ao invés da criança reivindicar, ficar com raiva dos pais, ela fica com raiva dela mesma. Então ela começa a se cobrar de um modo a ela não dar conta disso. E é claro que isso pode levar depois para a vida adulta, ela ficar com essas exigências e cobranças em todas as relações que ela tiver, tentando inclusive satisfazer o outro e a própria vida sempre satisfeita, né? Isso é uma possibilidade. Então, entender que esses limites não tem que ser só da criança, nem sempre ela vai demonstrar, mas que você também saiba a hora de parar, a hora de ceder. E isso para tudo, né? Isso às vezes até tudo. Um prato de comida que a gente está ali, vai comer, não, vai comer tudo, só levanta da mesa depois que limpar o prato. E isso, Roberto, pode gerar inclusive transtornos alimentares, porque algumas pessoas só comem se comer tudo do prato.
e não descartam nada como se isso fosse algo radicalmente cruel com o mundo, com a natureza, seja como for. Então, isso também é muito importante a gente prestar atenção. É até um exemplo que a gente conversou sobre isso nos bastidores, né, Paula? Você tem esse cuidado? Eu tenho. Eu já olho, quando ele fala, não quero comer. E o bom que o meu filho, o Brian, ele é bem firme, sabe, nas palavras. Ele fala, mamãe, eu não tô com fome agora. Eu falo, então tá bom, não precisa comer. E eu moro com a minha sogra, mora junto comigo, né? Mora embaixo, eu moro em cima da minha sogra. Então, e vó, você sabe como é, né? Come, meu filho, come. Não, porque ele não come nada, ele não come nada. Eu falei assim, dona Amélia, calma. Tem que ter calma, o menino tá ainda, ele tem que saber a hora que ele quer comer, a hora que ele quer. Nem a gente come na hora que a gente quer comer. Tem dia que a gente quer comer um lanche, a gente come lanche, tem dia que a gente quer comer uma coisa. Então, assim, não força, não. Na hora que ele quiser comer, ele vai comer. E na hora que ele quer comer, ele fala, mamãe, agora eu quero comer. Você vai olhar a hora, 4h45 da tarde. Mas é a hora que ele quer comer. Então, eu vou lá, coloco arroz, feijão e ele come. E sem pressão, né? Sem pressão. E ele come direitinho. E às vezes a gente pensa assim, não, eu jamais faria isso com o meu filho. Mas tá vendo como é que é a atitude simples do nosso dia a dia? A gente pode acabar exigindo demais das nossas crianças. Às vezes na hora de estudar para uma prova, por exemplo, de ficar ali horas e horas e horas. Quais são os sinais que a criança dá de que a gente está ultrapassando esse limite, Alexandre? Assim, você deu o exemplo de estudar, isso dá um excelente exemplo, que o que mais aparece hoje na clínica de questões é realmente essa relação pai, filhos e os estudos, pai, filhos e escola, assim, é muito comum esse problema. Então, cada criança tem um corpo, uma história, ela pode demonstrar de modos muito diversos, mas é muito comum, Roberta, a criança começar a mudar comportamentos, assim, ela começar a se opor, né? Principalmente quando é uma cobrança que não faz sentido para ela, às vezes ela vai se opor, né? Muitas vezes ela pode ter de fato a fadiga, porque nós estamos tratando as crianças hoje como mini adultos também, isso é um grande problema. Não está tendo o espaço de brincar, o espaço do ócio, o espaço de fazer coisas de criança, né? Criança se relacionando com criança, né? Outros problemas que podem aparecer pode ser a insônia, pode ser a mudança de peso, mudança de comportamento, agressividade infantil ou isolamento também. Então, assim, é claro que a gente está trazendo algumas pistas de possibilidades, mas o que mais tem que a gente prestar atenção é justamente a mudança de algum comportamento, de algum hábito, aquilo que ele gosta ele deixa de gostar, aquilo que ele não desafiava começar a desafiar, para entender. Isso pode ser um pedido de ajuda, não necessariamente a gente também tem que tratar ali a ferro e fogo, né, na palmatória, né, que é uma herança também ruim na educação. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente o que isso pode causar na vida adulta dessa criança quando a gente acaba ultrapassando esse limite, não respeitando o limite do próprio filho, né? A gente vai conversar agora pela internet com a Flávia. Desde a infância, ela se sente desacreditada. E hoje, você tenta fazer diferente com os seus filhos? Flávia, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Com certeza. Hoje o que eu mais tento e me empenho é em não fazer essas cobranças aos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos e mesmo assim a gente às vezes percebe algumas coisas que a gente, por achar que estava fazendo o melhor, né? A gente vê que não foi tão bem recebido por ele, né? Hoje eu tenho um filho de 23 anos que faz tratamento psicológico. E um dos fatores que ele muito me questionou dentro das nossas consultas é que ele se sentia muito cobrado por mim. E eu nunca imaginei que eu o cobrava. E as frases que ele usou foram assim: você é muito inteligente. Você sabe muito, você não sabe. Eram frases simples que eu usava no dia a dia. E você fazia elogios de que ele era inteligente, é isso? Eu fazia essas, por exemplo, ele fazia como você deu aí, né, o exemplo da prova. E às vezes ele tirava uma nota um pouco mais baixa. E aí eu falava, meu filho, mas você é muito inteligente. Aquilo não refletiu bem nele. Sabe? Como ele fala, era como se você estivesse dizendo para mim assim: por que você tirou essa nota se você é capaz? Porque você é inteligente, né? Essas coisas assim. E eu vi que isso
causou um certo problema, sabe? Criou um certo... uma dificuldade nele, né? Então, uma das coisas que hoje eu me policio é para usar esse termo em momentos que a gente está brincando em casa, conversas assim dentro de casa, eu falo, meu filho, você é inteligente, ou a minha filha, você é muito inteligente. Mas quando está relacionado às questões de estudo mesmo, que eles estão ali estudando, que eles estão fazendo alguma coisa, né, para a escola ou para a própria faculdade, eu evito de fazer esses tipos de comentário, sabe? Se vem uma nota baixa, por exemplo, a minha filha que faz o ensino fundamental e me traz uma nota que não era o que ela esperava, eu sempre digo assim, filha, fica tranquila, na próxima você vai ser melhor, né? Estuda um pouco mais, mas eu evito de usar esse termo, você é inteligente, né? Você é capaz, porque eu acho que isso às vezes, dependendo da entonação que a gente usa, do momento em que a gente usa, possa causar algum problema. Então, deixa eu hoje ver, então, com o Alexandre. A gente está aqui, eu já vi que ele está prestando atenção em vários pontos, né? Primeiro de tudo, Alexandre, que eu vi que você ficou, assim, esboçou uma expressão interessante quando ela disse que ela não se dava conta. Não percebe, Roberto, isso é muito interessante. Porque a criança, como a gente falou, ela não tem a abertura do diálogo muitas vezes com os pais, principalmente se ele se sente cobrado, né? E às vezes você nem sabe que uma expressão, o exemplo que ela trouxe é muito bacana para ilustrar isso, né? Para outros pais talvez se perceberem melhor também, que nem sempre um elogio é recebido como tal. Ele pode ser recebido como uma cobrança mesmo, né? E como é difícil muitas vezes alguns pais elogiar por outro lado. Algumas vezes, Roberta, você também falou sobre essa questão na vida adulta, que pode ser que você tenha o seguinte cenário. Os pais tratam o filho muitas vezes assim, tirou 10, mais que obrigação. Tirou menos, tem que melhorar. Então, assim, nunca tá bom, né? Então, isso também é um grande problema que pode trazer. Então, é muito importante que os pais se percebam nessa relação com os filhos, nesse diálogo. E, às vezes, perguntar, por que não, literalmente, como eles se sentem na hora de estudar, como ele se sente, porque às vezes os pais ficam tensos. E a forma de você tratar seu filho pode fazer com que ele se sinta burro, né? Na cabeça dele. Vamos tentar colocar aqui na cabeça da criança, vamos dizer assim. Ele se sente assim, não que ele seja, e nem talvez você tenha essa intenção. Mas na relação ali de cobrança, de exigência, com medo do filho às vezes não ser como você, ou com medo do filho ser como você. E aí você acaba muitas vezes fazendo essas relações que podem aparecer entre linhas. Então é muito importante essa cautela, né, da gente poder mesmo abrir diálogo, perguntar às vezes literalmente sobre como ele se sente nesses momentos de cobrança, de prova. Eu estou te ajudando, não estou, isso está piorando, enfim. A gente tem aqui no nosso Facebook, inclusive a gente convida você a mandar a sua opinião, pode ser aqui no nosso WhatsApp, o telefone está aqui na tela, 99942-2478. Tem também o nosso Facebook, @FalaS, tudo juntinho. A gente recebeu aqui o comentário do Barros. Ele diz, somos todos sujeitos a erros e não há nada desonroso em um pai ou uma mãe pedir desculpas por ter sido um pouco radical com os seus filhos, né? O amor supera tudo. É o caso aí, por exemplo, da Flávia, que hoje ela consegue reconhecer algo que na época ela não tinha noção, né? Até porque nossos pais, vamos falar a verdade, eles foram criados de um jeito diferente. Então, que bom que hoje a gente tem psicólogos mais acessíveis para a gente reconhecer as nossas falhas e tentar mudar dali em diante. Deixa eu ver aqui com o Rogério. Você consegue, Rogério, identificar quando você está ultrapassando? Você consegue perceber os sinais físicos no seu filho quando você está ultrapassando no limite com ele? Pois é, o Cauã, ele é muito ansioso, assim como eu, né? Então, às vezes eu jogo um pouquinho mais pesado com ele, eu vejo que ele olha para mim e logo em seguida eu faço o contrário. Aí logo em seguida eu vou explicar a ele o porquê que não era para ter feito aquilo, né? Ele falou um negócio muito interessante, que você tem medo ou de seus filhos ser igual você ou... O que você não foi. O que você não foi. Com minha filha eu não tenho esse problema, graças a Deus ela está muito bem encaminhada. Mas com o Cauã eu tenho essa preocupação. Porque eu era preguiçoso para estudar. Sempre fui inteligente, mas era preguiçoso para estudar. E o Cauã, principalmente a mãe dele, joga mais pesado com ele. Se não ficar no pé dele, ele vai ser igual a mim. Entendeu? Para a cola eu era o mestre. Entendeu? Então o Cauã, ele tem essa queda na questão de estudo. Não de não saber. Eu sempre fui inteligente, né? Mas
questão da preguiça do estudar, entendeu? De querer apressar as coisas, de querer fazer tudo de uma vez só, entendeu? Mas essa preocupação com a Tainá não tenho mais, mas o Cauã, a mãe dele, passa um pedacinho com ele. Eu vi que você também concordou com essa frase do Alexandre, Paula. Porque no caso, às vezes, a gente vê no filho uma coisa que a gente não foi, né? E a gente fica exigindo dele uma coisa que não existe. Tipo assim, que nem você consegue ser. Igual ali no caso, vamos voltar ali o caso da esteira. Eu jamais vou pedir para o meu filho ir até naquela velocidade ali, porque se eu não vou naquela velocidade, eu sei também, se eu chegar naquela velocidade, eu vou passar mal, vou passar por algum transtorno. Imagina uma criança de 6 anos. E assim, meu filho, ele faz futebol. Às vezes eu treino com ele, meu marido treina, a gente vê quando ele está fadigado e ele já não está, né? Já está assim, pedindo arrego. Falando, não, tá bom, meu filho. Tá bom, chega, né, por hoje. Acho que 2 horinhas de treino tá bom. Agora vai descansar, vai brincar e pronto. Então, até porque também, por outro lado, né, levando essa questão do esporte, se deixar, eles querem até mais, né? Isso. E aí, porque mistura brincadeira com o esporte, e aí você vai percebendo uma vontade na criança, e ainda assim você, como mãe responsável, tá ali para controlar isso, né? Com certeza. E eu vejo esse lado, como ele falou, né, de não gostar de estudar, e às vezes você não gosta e você quer exigir que o filho seja. Então, às vezes, esse pai aí, ele pode ter tido um problema na infância de alguém ter falado com ele que ele tinha que ser magro, e hoje ele passa por esse transtorno. Você pode observar que ele tem um físico que treina, e aí na cabeça dele, para ele ter sido magro, ele teve que se esforçar muito, né? Não sei se o psicólogo daquele pode também me corrigir. Tipo assim, talvez na cabeça dele, para ele chegar no corpo que ele tem hoje, ele teve que se esforçar muito, mas só que ele foi no limite dele. Ele não foi, né, no limite de outra pessoa. E mesmo que fosse um outro adulto, né, não poderia ainda assim igualar, porque cada um tem, né, a sua performance pessoal. Aqui no nosso Facebook a gente tem comentário aqui da Marina Peniche. Ela fala, nossa, é revoltante essa cena, a gente não consegue imaginar essa criança, uma esteira nessa velocidade, dói a alma, dói mesmo, gente. Também tem um outro comentário aqui da Priscila Carlos. Ela fala, boa tarde a todos. Eu conheço um pai que vive dizendo para a filha que ela precisa fechar a boca e ir para uma academia. E o mais absurdo é que essa criança só tem 8 anos. E aí cada pai, cada mãe, às vezes de uma maneira ou outra, está colocando ali uma expectativa muito alta numa criança, Alexandre. Né? E aí as consequências disso, não só na própria infância, quanto na vida adulta, você está tirando a autoconfiança dessa pessoa, né? Esse pai que fala para a filha fechar a boca ou coisa assim, ele está mostrando que o verdadeiro valor das pessoas está na imagem do corpo, sabe? É isso que ele está ensinando, né? Quais são os valores que ele está passando ali também? Isso é um grande problema. Como que deveria ser a maneira correta, então? Então, ele levar valores que não sejam baseados na estética. No corpo, saúde, na né? saúde, no que ela gosta de fazer, como ela está, como crianças, brincadeiras, né? Essa questão do peso, porque essa criança talvez sofra bullying na escola e em casa. Então, assim, é uma situação de violência que ela pode estar sofrendo, verbal. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, como cai esse tipo de cobrança, porque muitas vezes, Roberta, a criança ou adolescente começa a se exigir tanto. E tem casos, isso é interessante, crianças que fazem terapia, adolescentes, por exemplo, no consultório, já tive um caso de um pré-adolescente que ele adorava um esporte de raquete, para não entrar muito em detalhes, e começou a lesionar o punho. Por quê? Queria ser o melhor, queria ser o campeão, queria ser o vencedor, o que é uma bobagem. Se a gente parar para pensar, né, a gente vive num mundo muito competitivo. Não era um campeonato, era simplesmente ali nos jogos. E o que acontecia? Não contava para os pais, não contou para os pais, mas levou para o espaço seguro que era a terapia. E a gente fez algo com isso. Não deixou isso também, né, se amplificar e também poder aproximar os pais disso. Então, às vezes, a criança não conta para os pais os excessos que ela se faz. E esses excessos podem começar com essas cobranças também. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, né, para lidar com o que tem de mais importante, que são os afetos, os valores, e não esse tipo de cobrança por corpo, por resultados, por competição, que
que gera uma sociedade competitivas e crianças como mini adultos adoecendo cada vez mais cedo. E olha só que interessante, a Paula disse, às vezes esse homem aí, né, o pai que está ali na esteira, às vezes ele também passou por isso. A Flávia continuou com a gente por ligação de vídeo, porque você também viveu um pouco disso na infância, você me disse, né, Flávia? Sim, sim. Por muito tempo, né, assim, eu tive muitos conflitos dentro da minha família em relação a isso, cobrança de peso, de magreza, de estudo, você precisa estudar mais. Eu usava um termo que eu ouvia muito, nossa, mas você é burra, sabe? Isso fica registrado na cabeça da gente. Quando a gente cresce, isso nos afeta profundamente. Eu hoje, adulta, né, com meus 49 anos, eu me cobro demais. Eu tenho uma cobrança excessiva em tudo o que eu faço. Exatamente porque eu tento provar para mim mesma que eu posso ser melhor sempre em tudo o que eu faço. E é uma coisa que a gente ninguém é melhor em tudo que faz, né? A gente sabe que a gente pode ser melhor em algumas coisas, mas não dá para ser em tudo. E o fato de muitas vezes eu não conseguir esse tudo me deixa muito mal psicologicamente. Eu me sinto frustrada, eu me sinto incapaz. E isso foi causado por coisas lá de trás, aquela frasezinha que dizia, você é burra, você não sabe. Nossa, mas como você não aprendeu isso aqui? Pelo amor de Deus! E foram frasezinhas que me causaram grandes problemas hoje. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo o que eu vivi, todas essas coisas que eu passei dentro da infância, eu olho e olho sempre para os meus filhos e falo, eu jamais vou ser assim. Flávia, eu jamais obrigada. vou cobrar. Olha, desculpa te interromper, viu? Obrigada mais uma vez pela sua participação. É muito importante você trazer esse relato, esse reconhecimento também como mãe e como é possível, né, a gente se reconhecer e mudar isso dali em diante. Sim. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. A gente tá te esperando um dia aqui, viu? Confeiteira deliciosa, né? Cake designer, que faz cada coisa incrível aqui com a gente também no Fala Espírito Santo. Um beijo, tá? Obrigada, Paula Dornelas, pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigada também, Rogério. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Roberto, que agradeço. Foi muito bem, sabe? Tudo muito bem explicado. Obrigada.